Olá, meus caros amigos, futuros juízes, sejam todos muito bem-vindos à Escola da Magistratura do Estado do Paraná. Eu sou o professor Marcelo Lebre, leciono Direito Penal nesta honrosa instituição e quero convidar todos vocês para conhecer as atividades que aqui são desenvolvidas, focadas estritamente na preparação para os futuros magistrados. E neste breve vídeo gostaria de comentar com vocês acerca de uma temática específica do direito penal, a qual tem sido bastante cobrada nas provas para o cargo de juiz. Diz respeito a um princípio que rege o direito penal. Já ouviu falar do princípio da continuidade normativo-típica? Vamos lá que eu repito? Princípio da continuidade normativo-típica. Me permitam trazer um enredo acerca desse princípio. Nós sabemos que o direito penal tem como base o princípio da legalidade. A lei é a base, é a fonte primária do direito penal. Tanto é assim que um dos capítulos específicos do Código Penal, dentro da parte geral, diz respeito à norma, a famosa teoria da norma penal, onde se fala, por exemplo, da aplicação da lei no tempo, da lei no espaço. E entra a ideia da extraatividade. A possibilidade de uma lei ser aplicada para casos antigos ou uma lei ser aplicada para casos posteriores. A gente sabe que no direito penal a regra é de que o tempo rege o ato, ou seja, eu tenho que aplicar a lei vigente à época dos crimes. Salvo, é claro, naquelas hipóteses de novatio legis in melius. Caso depois do fato venha uma nova lei penal mais benéfica para o acusado, a gente sabe que essa lei, essa sim, pode retroagir sem ferir o princípio da legalidade. Veja que esses são todos temas da teoria da norma. E é aí também que entra esse princípio que eu acabei de mencionar. Repito, o princípio da continuidade normativo-típica. A história é a seguinte, então. Acompanha comigo. Digamos que determinada conduta esteja expressamente proibida dentro de um tipo legal. Eis que vem uma nova lei e revoga aquele tipo penal. A princípio, meus amigos, isso não seria uma hipótese de abolitio criminis? Uma lei nova que revoga um determinado tipo penal. A princípio, isso seria uma hipótese de descriminalização, de abolitio criminis. Só que, em alguns casos, o legislador faz diferente. Olha que legal. Ele revoga o tipo penal, mas a conduta que ali estava descrita continua proibida. Só que agora ela passa a incorporar um novo dispositivo de lei. O nome disso, meus amigos, é princípio da continuidade normativo-típica. Eu quero te dar um exemplo que vai acabar daí clarificando um pouco mais essas ideias. Veja só. Você lembra dos crimes contra a dignidade sexual? Lá na parte especial do Código? Você lembra que esse capítulo específico do Código foi fruto de uma grande reforma legislativa em 2009? Tu lembra da Lei 12.015 de 2009? Foi ela que alterou os crimes sexuais. Lei 12.015 de 2009. Antes nós tínhamos os crimes contra os costumes. Aí veio essa lei e hoje nós temos os crimes contra a dignidade sexual. Veja só. Antes dessa reforma legislativa, nós tínhamos dois grandes crimes sexuais. De um lado, o estupro, do artigo 213, que pressupunha a prática exclusivamente de conjunção carnal. E de outro lado, eu tinha no artigo 214, um crime chamado atentado violento ao pudor. 213, estupro, pressupondo apenas a prática de conjunção carnal. Já no 214, o atentado violento ao pudor, que pressupunha a prática de qualquer outro ato libidinoso que não a conjunção carnal. Qualquer outro ato libidinoso que não a conjunção carnal. E aí o que aconteceu? Veio aquela lei 12.015 de 2009 e o crime de atentado violento ao pudor, o artigo 214, foi revogado.
Se você abrir agora o teu código, você vai ver lá, artigo 214, revogado pela Lei 2015 de 2009. Mas tem um detalhe. A conduta que estava proibida dentro do artigo 214, que é constranger alguém à prática de ato libidinoso, ela continua vedada, ela continua proibida. Só que agora ela foi incorporada no artigo 213, ou seja, virou também crime de estupro. Veja que o tipo penal 214 não existe mais. Só que a conduta ali descrita continua incriminada, só que hoje no 213. E aí eu te pergunto, houve uma abolição crime nessa hipótese? Negativo, porque a conduta continua proibida, só que agora virou crime de estupro. O nome disso, meus queridos amigos, é princípio da continuidade normativo típica. E como eu te disse, esse é um tema muito caro para a preparação daquele que almeja uma vaga na magistratura. Trata-se de um tema que tem sido bastante explorado e que pode ser que caia também na sua prova. E esse, meus caros amigos, é apenas um dos vários temas do direito penal que a gente vê aqui na nossa Escola da Magistratura do Paraná ao longo dos nossos cursos regulares, o qual eu convido todos vocês a conhecer, basta entrar no nosso site. E a gente se vê aí numa próxima dica aqui nesse canal especial. Um grande abraço a todos e ótimos estudos rumo à carreira da magistratura.